Vamos lá então. Energia. Sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast Bora Evoluir. Eu sou o Diego Rangel e eu tô aqui com o Renan Diego. E esse é o podcast que vai te ajudar a ter mais tempo livre, a que você consiga também investir mais e viajar mais usando os ensinamentos do Produtividade Financeira. Renan, eu tô aqui no seu Instagram, Produtividade Financeira, e aí eu tô vendo que no seu perfil te ajuda a ter mais dinheiro investido, mais tempo livre e mais sonhos realizados. Fala pra gente um pouco mais aí sobre produtividade financeira e essa sua missão. Massa, Diego. Primeiro, sejam todos bem-vindos, né? É muito gratificante ser o primeiro podcast, o primeiro episódio do podcast Bora Evoluir. Então o Diegão vai estar à frente aqui do nosso podcast. E esse podcast é bem dinâmico, nós vamos bater um papo aqui descontraído, algo bem natural, né? Ele vai me fazer perguntas, eu vou responder. Vamos trazer convidados, enfim, se você tiver qualquer dúvida, pergunta também, coloca aqui nos comentários se você está assistindo esse vídeo no YouTube. Se você estiver só ouvindo, você pode colocar aí também nas nossas mídias sociais, que a gente prepara sempre conteúdo legal. E o Diego vai trazer essas perguntas para a gente estar respondendo aqui aquele conteúdo que seja interessante para você. Voltando aí para Produtividade Financeira, né, Diego? O Produtividade Financeira é um projeto que teve a sua fundação em 2016, né? Quando na verdade, eu passei por algumas reviravoltas na minha vida e eu tive um insight que eu precisava ajudar outras pessoas, né, a terem mais dinheiro investido, mais tempo livre e mais sonhos realizados. Porque eu estava trabalhando no meio corporativo, né, eu sou engenheiro mecânico de formação, e eu estava vendo aquela vida ali, mais do mesmo, as pessoas só reclamando, e eu não tinha dinheiro, independente de quanto elas ganhavam. E aquilo me deixava agoniado. E eu me lembro, né, que eu fiquei pensando, cara, quando eu comecei a investir, é uma coisa assim, sensacional, que você fica, igual religião. Você quer converter as pessoas para aquilo dali porque você acredita muito naquilo. E foi desse jeito que começou a Produtividade Financeira. Eu comecei ajudando pessoas mais próximas, amigos, né, a se organizarem financeiramente. E a coisa foi tão natural que o Produtividade Financeira veio de um cliente, né, que eu estava atendendo. E ele falou, cara, os meus resultados estão incríveis. Eu estou com muito mais tempo livre, eu estou com muito mais dinheiro investido, estou realizando meus sonhos, estou conseguindo desenterrar, olha o que ele falou, estou conseguindo desenterrar os meus sonhos que antes eu estava deixando ali na gaveta, enterrando, porque eu achava que eu não ia ter dinheiro para realizar. E então a minha vida está muito mais produtiva financeiramente. E aí veio aquele insight, eu falei, putz, cara, produtividade financeira. Até então, eu não tinha o nome do projeto, na verdade até tinha, que era o Fazendo a Diferença, que hoje é o nome da nossa empresa, que é a Holding do Produtividade Financeira, e que é a FAD, Produtividade Financeira. E, assim, foi muito rápido a coisa. Eu falei, cara, Produtividade Financeira. Aí chamei um cara para fazer um site e tal, e a gente preparou. Então, 2016 foi fundado aí esse projeto para ajudar as pessoas realmente a terem mais qualidade de vida, utilizando os investimentos a seu favor, né? Então, acho que isso é o mais importante. Quando a gente tem mais dinheiro, a gente consegue ter mais autonomia e a gente consegue ter poder de escolha. Poder de escolha é algo muito importante, porque, Renan, como é que você vai ajudar as pessoas a ter mais tempo livre? Dando poder de escolha para elas. Porque hoje, tempo todo mundo tem 24 horas. Agora, as tuas prioridades, que você toma as tuas decisões para o que eu vou fazer nas minhas 24 horas, tem muito a ver com o dinheiro. Ou seja, às vezes, as pessoas querem estar fazendo uma viagem, mas elas não vão para onde elas querem, porque elas só têm dinheiro para ir onde elas sempre vão. Ou então ela não consegue ir porque ela está presa no trabalho, que ela é escrava, ela precisa daquele dinheiro. Ela não consegue ter dinheiro diferente daquilo dali. Então daí veio o Produtividade Financeira. Legal. O nome desse podcast é podcast Bora Evoluir, né? E aí eu tenho que te perguntar, né, de onde veio o Bora Evoluir? Que hoje é uma filosofia entre os alunos, né? Muitos alunos colocam lá uma foto no Instagram, no Facebook, sempre coloca essa hashtag. O que significa isso para você e para os seus alunos? Cara, então, bem presa aqui, né? Tatuada no peito, hashtag Bora Evoluir. Virou mesmo uma identidade nossa, né? Mas é um valor muito forte que eu tenho e que a gente trouxe para a nossa empresa, que é o da melhoria contínua, da evolução constante. Então, é a gente pensar em ser melhor cada dia. Então, todos os dias, em todas as áreas da nossa vida. Então, a gente trouxe essa filosofia para o Bora Evoluir. Então, toda vez que eu dava um treinamento, fazia uma palestra, eu falava, e aí, bora evoluir? Vamos colocar isso em prática e amanhã ser melhor do que hoje? Porque eu acredito que
Se a gente só aprende alguma coisa, a gente não está evoluindo. A gente está aprendendo algo. Agora, a gente começa a colocar em prática, a gente vai ter resultado com aquilo que a gente aprendeu. Então, não adianta a gente ler. Tem um ditado que fala, não adianta você ter quilos de conhecimento se tiver só gramas de atitude. E é exatamente isso. O Bora Evoluir é você pegou conhecimento, coloca em prática, vai ter resultado. Entendi. Então, é você realmente ser uma pessoa melhor a cada dia. Evoluir financeiramente, pessoalmente, profissionalmente. E aí, naturalmente, o Bora Evoluir te ajuda com esse crescimento financeiro. Legal. Esse é o primeiro episódio. Muita gente que está assistindo aqui a gente já te conhece, mas muita gente não te conhece. E eu queria que você falasse para essa galera que ainda não te conhece, como que o Renan começou no mundo dos investimentos. Porque muita gente manda perguntas, dá para começar com pouco, dá para começar com tanto, dá para começar com R$100, com R$1.000. Como é que você começou? Como é que foi o seu primeiro investimento? Muito boa pergunta, né? Porque às vezes as pessoas pensam, eu preciso ter 20 anos de experiência no mercado financeiro para investir. Eu preciso ser formado em economia. Não, você só precisa querer evoluir. Literalmente isso, só precisa querer. Então hoje você consegue investir com muito pouco. Como que eu comecei no mundo dos investimentos? Você tem uma ideia? Meu primeiro investimento foi, poupança eu não conto. Então, se a gente for começar... A minha vida financeira começou aos 13 anos de idade. Eu jogava futebol na divisão de base de um clube aqui no Rio de Janeiro, no Flamengo. Eu era federado e ganhava uma bolsa, uma ajuda de custo. E aí eu pegava aquele dinheiro, ajudava um pouco em casa e colocava na poupança. E pegava todo mês poupança, ajudava a poupança. Por quê? Porque eu aprendi isso com a minha mãe e com meu pai. Renan, todo dinheiro que você tiver, a primeira coisa que minha mãe fez foi abrir uma conta poupança. Já com 13 anos, você já... 13 anos de idade. E ali, naquele momento eu entendi. Qualquer dinheiro que eu tivesse, se eu fosse guardar, eu teria que colocar onde? Na poupança. Caderneta de poupança. Então eu não me considero um investidor desde os 13 anos. Eu me considero um poupador, que é diferente, poupador de investidor. E eu venho de uma família humilde, de Belém do Pará, meus pais são paraenses. Vieram para o Rio de Janeiro para procurar coisas melhores aqui. Meu pai passou a vida toda viajando muito e tudo. E sou eu, meu irmão e minha irmã, Eu sou o irmão do meio. E a gente, graças a Deus, nunca passou fome, nada do tipo. A gente sempre teve uma vida muito de batalha, de luta, E eu sempre via os meus pais, quando sobrava, guardando na poupança. Quando não sobrava, não guardava. Então, era aquela mentalidade de poupador mesmo. Na minha família, ninguém nunca foi investidor. Minha família como um todo, não só meus pais e minha mãe, como minha família, meus parentes e tudo mais. E aí, eu entendi aquilo, cara, poupança. Me formei em técnica e mecânica, fiz um estágio em técnica e mecânica, recebi uma ajuda de custo. Colocava dinheiro onde? Na poupança. Era onde eu aprendi. Então, eu achava que estava fazendo um negócio. E, para você ter uma ideia, no meu ciclo de amizade, eu já era um cara diferenciado porque eu guardava dinheiro. É muito louco, né? Porque as pessoas não têm o costume de guardar dinheiro. Ainda mais com técnica mecânica que eu tinha 17, 16 anos. Depois eu fui para as Forças Armadas, fiz CPOR, E ali a chave virou quando eu me formei, aspirante oficial. Fui o primeiro colocado, geral, no Centro de Formação de Oficiais da Reserva, de 2005, CPOR aqui no Rio. E ali eu virou a chave no seguinte sentido. Eu parei de ganhar ajuda de custo, de estagiário, de aluno, para receber um salário de verdade de um oficial do Exército. E aí, na época, ganhava uns R$3.500, R$3.000, que era coisa pra caramba, em 2006, 2007. E eu guardava dinheiro onde? Na poupança. Na poupança, porque era onde eu aprendi, velho. Então, poupança. Depois, em 2007, 2008 ou 2009, por aí, eu pedi baixa, do quartel, para eu poder concluir minha faculdade. Já estava na faculdade de engenharia mecânica e eu não estava dando para terminar, Tava muita coisa, missão, horários e tal, fazia faculdade pública. E aí eu fui para pedir baixa. Nessa que eu pedi baixa, eu recebi uma ajuda de custo pelo tempo que eu tinha servido, que eram 5 anos. E aí eu recebi, cerca de R$30.000, mais ou menos, que eu me lembro. E aquele dinheiro foi para minha conta corrente. E eu já ia colocar na poupança, Só que eu deixei lá um tempo, não sei, eu esqueci, eu ia botar alguma coisa assim. E o gerente do meu banco me ligou. Ele nunca tinha me ligado. Mas caiu um dinheiro lá. Ele nunca tinha me ligado, nunca tinha tomado um café com o gerente, nada. Ele me ligou: Renan, tudo bem? Aqui eu falando de tal, sou seu gerente. Cara, eu vi que tem um dinheiro parado na sua conta, queria te convidar para tomar um café comigo, que tem
várias oportunidades aqui e tal, para garantir seu futuro. E, cara, eu falei, que massa, cara. Pô, que legal, tomar um café com o gerente e ver investimentos melhores. Agora minha vida vai mudar. Fui lá. Me apresentou uma previdência privada, né, para encurtar o assunto. Eu investi, né, ali eu considero que foi o meu primeiro investimento, em previdência privada por indicação do meu gerente. E saí dali feliz da vida, cheguei em casa, mãe, pai, nosso futuro está garantido. Achei que minha família toda, minhas gerações de neto, bisneto, estavam todos garantidos com aquela previdência tranquilo, privada. né? E, enfim, ali foi um ponto importante porque eu falei, cara, agora eu sou um investidor. Só que aí vem um ponto importante que quando você começa a investir, você perde um pouco de humildade. Pelo menos a maioria das pessoas, porque acha que já é o cara dos investimentos. E foi assim que eu me senti. Eu me senti o cara e eu fui direto investir onde a maioria das pessoas falam que ganham dinheiro, que é no mercado de ações. E viu o que aconteceu? Perdeu dinheiro. Exatamente. Eu era o cara que perdeu dinheiro investindo em ações. E a culpa não é do mercado, a culpa não é da bolsa de valores. A responsabilidade era minha. Porque eu não sabia onde investir. Eu não sabia como investir. Eu só coloquei uma previdência privada por indicação do meu gerente, não sabia nem o que estava rolando ali. E eu achava que já era investidor, queria colocar em ações. Porque era onde a galera falava que ganhava dinheiro. E eu perdi dinheiro. Só que eu sou um cara, assim, que eu fiquei muito frustrado no sentido de, cara, perdi dinheiro. Porque, porra, era um dinheiro suado. Né? Pô, fazia missão pra caramba, foi muito tempo, faculdade, vai e volta. E eu falei, cara, pra perder dinheiro assim, não dá. Então eu saí muito pé da vida do banco e naquele momento eu declarei pra mim mesmo que eu nunca mais ia perder dinheiro por falta de conhecimento. Eu poderia perder dinheiro por decisões que eu tivesse tomado que não foram decisões, né, favoráveis, mas nunca mais por falta de conhecimento. Então existe uma coisa que isso eu tenho um valor muito forte, que é quando eu tomo uma porrada, ao invés de eu cair e ficar caído, eu levanto e falo, cara, eu nunca mais vou tomar uma porrada daquele jeito. Sim. Eu vou saber desviar, porque aquela mesma eu não tomo. Então foi assim que a chave virou pra mim. E eu comecei a procurar conhecimento. Só que aí vem outro ponto que estava me atrapalhando. Comecei a pesquisar na internet. Como investir, como ganhar dinheiro e tal. Começou a aparecer um monte de coisa na minha timeline. Cara, aparecia sobre tesouro direto, investimentos em ações, em fundos imobiliários, em criptomoedas, em pirâmide, em ganhar dinheiro rápido, um monte de coisa. E o fato é que estava me atrapalhando, porque eu não sabia por onde começar. Sim. E aquilo dali começou a me travar. Eu falei, cara, parece que eu estou sabendo um monte de coisa, só que eu não sei qual é o primeiro passo. E aí eu decidi, né, eu tinha uma mentalidade, eu era bem cético, né, engenheiro mecânico, e aí eu era um cara muito cético. E eu comecei a não querer dar valor para treinamento, para cursos. E aí eu comecei a comprar livros, comecei a ler livros. E aí eu li Pai Rico, Pai Pobre, Segredo da Mente Milionária, e a chave começou a virar, o meu mindset começou a ficar apurado e falar, cara, isso aqui faz sentido. Isso aqui faz sentido. Tem uma vida diferente da que eu estou vivendo e é uma vida que eu quero. E aquilo dali me deixou tão motivado que eu decidi fazer um treinamento. O primeiro treinamento que eu fiz foi um treinamento de ações, para investir em ações. Comecei por lá, só que ainda não me sentia seguro para investir em ações, porque ações é investimento de alto risco, né? E depois comecei a pesquisar, me aprofundar. Aí eu fiz uma formação em coach financeiro e ali a chave virou, porque eu comecei a entender que tem como eu ganhar dinheiro com o meu conhecimento e tem como ajudar outras pessoas a ganharem dinheiro e ainda ser pago por isso. E aí é muito legal isso, porque eu, além de ajudar outras pessoas, eu ainda sou remunerado por isso. Eu falei, velho, isso aqui é bom demais. E eu comecei a buscar mais conhecimento, e comecei a atender pessoas, né, depois do horário do expediente do trabalho, fazer coisas um pouco mais sofisticadas, trazendo ferramentas e tal. E o negócio estava dando muito bom, que às vezes eu estava atendendo 2, 3 clientes por noite. Só que nessa época, você, engenheiro de formação, você trabalhava também. Exato. Né? Então era como se fosse uma renda extra. E aí vem outro ponto. Eu tinha um salário legal, trabalhava embarcado, era gestor depois, então eu tinha um salário legal como engenheiro. E tem muita gente que eu vejo que, por ter um salário legal, ela se sente, vamos dizer assim, ela não tem a humildade de achar que a renda extra é importante. Então a renda extra é mega importante dependendo de quanto você recebe. Porque você vira vários lucros na tua mente. Primeiro, você vai chegar nos seus objetivos mais rápido, porque se você tem um potencial de investir de X, você vai ter X mais a tua renda extra.
independente de quanto você recebe. Então, se a tua independência financeira está planejada para daqui a 10 anos, talvez você consiga em 8, em 7. Se fizer a renda extra. Exato. Então, a renda extra, cara, é um pulo do gato, né? Eu não gosto de chamar pulo do gato, mas muita gente fala, qual que é o pulo do gato do investimento? Eu falo, é antes do investimento. É você criar uma renda extra. Porque você vai aumentar o teu potencial de investir e você vai ganhar mais dinheiro, naturalmente, e você vai aumentar o teu potencial para investir. Você vai ter mais dinheiro para colocar lá. Se você tem mais dinheiro trabalha para você. Então, esse é o ciclo, independente de quanto você ganha. Então, se você, o que eu sempre falo, não importa quanto você ganha, você precisa ter renda extra. E, se possível, várias. Né? Então, foi assim que eu comecei. Comecei a me identificar, gostei muito. E cada vez que eu recebia um depoimento, cara, Renan, você me ajudou por causa disso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Cara, começava a virar uma coisa muito legal, sabe? Um sentimento muito próximo. Eu falei, cara, é isso que eu quero viver da minha vida. Eu quero realmente viver disso. E assim, você ganhava um bom salário como engenheiro e a sua renda extra era ajudando pessoas com investimentos. Só que você ainda não ganhava a mesma coisa na sua renda extra do que você ganhava lá como engenheiro. Sim. Como é que você fez essa transição? Porque muita gente sonha em trabalhar com alguma coisa, só que a pessoa ganha um salário bom e aí ela não consegue fazer essa transição, tem muita dúvida sobre isso. Né? O que você fez e como é que você orienta hoje as pessoas a montarem um planejamento para fazer essa transição de carreira? Top. E assim, o grande lance é que eu apliquei o meu método, minha primeira cobaia do método de produtividade financeira fui eu. Então assim, eu apliquei em mim. Então tudo que eu ensino, eu apliquei e aplico. Então não é, eu li num livro e estou te falando para fazer. Eu vi que outras pessoas estão fazendo e faz. Não, tudo que eu passo de metodologia do produtividade financeira, que tem nos meus treinamentos, tem nos meus cursos, tem nas minhas palestras, eu apliquei. E aplico, muitas delas ainda. Então, qual foi a receita? Não tem receita de bolo, mas primeiro, eu criei um planejamento financeiro. Comecei a me organizar. Eu sempre fui organizado, engenheiro, tinha uma planilha, colocava lá o que entrava, o que saía, mas de fato eu não tinha uma estratégia. Eu não tinha uma ferramenta, um método. Sim. Então eu só colocava. E aí eu costumo dizer que ali era só para você ver. Mas não tinha, vamos dizer assim, não tinha produtividade e eficiência naquele planejamento. Eu só computava as coisas. Só documentava, né? Exato. Gastei tanto com isso, tanto. Saiu tanto, pronto, mas eu não sabia o que fazer. Eu sempre falo, é muito importante você ter uma clareza de quanto está entrando, quanto está saindo, mas o que eu vou fazer para aumentar quanto que está entrando e talvez diminuir o que está saindo. Estratégias para isso. Entendeu? Né? Então aí eu comecei a criar estratégias para isso e uma delas foi a renda extra, foi identificando, continuando com o padrão de vida que eu tinha, né? Eu tenho um apartamento, né, de 52 metros quadrados, que foi quando a gente casou, eu e a Jaque, na verdade a gente estava noivo, a gente comprou na planta e é onde a gente morou um bom tempo até esse ano, né? A gente se mudou esse ano. Então assim, um outro ponto de vista importante para você acelerar seus resultados é manter o teu padrão de vida ou viver abaixo do teu padrão de vida. A realidade é essa. Então assim, muitos amigos meus moravam, né, engenheiros e tal, na Zona Sul, que é Copacabana, Ipanema, são lugares nobres aqui no Rio de Janeiro. E eu continuei morando no subúrbio, eu morava em Piedade. Né? Por quê? Porque eu entendia que eu tinha um plano de enriquecimento. Eu queria atingir minha independência financeira. Se eu me mudasse, meu padrão de vida ia aumentar, e aí eu conseguiria pagar sim, só que eu não conseguiria acelerar a minha independência financeira. Então essa é uma outra estratégia muito importante para quem quer acelerar isso, é ter humildade e falar, cara, eu não preciso morar num lugar melhor agora, nesse momento da minha vida. Eu posso esperar um pouco para depois escolher onde eu quero morar com o dinheiro entrando nos meus investimentos. Então foi esse mindset que eu tive. E depois de criar um planejamento financeiro, criar um planejamento de investimento, sabendo exatamente a data que eu atingi minha independência financeira. Então isso também é outra coisa importante. As pessoas, elas querem atingir independência financeira, mas não sabem como, não sabem quando, o que elas vão fazer para ter aquilo. Então você precisa ter um plano para chegar lá. E eu tracei esse plano, né? E é o plano que eu ensino para as pessoas, né? No meu treinamento, o plano do primeiro milhão, como é que você faz. E existe uma rota que você tem em cada degrau. Muita gente quer, do zero para o primeiro milhão, eu sempre falo, não é um pulo. Você tem R$ 999.999,99. Então, cada real é um degrau. Então, talvez o teu momento é para, primeiro, talvez sair das dívidas. Então, o teu primeiro passo é sair das dívidas. Só que não é sair das dívidas. Qual que é a tua dívida? Qual que é o valor? 15, 20 mil? Então, é aquela a tua meta. É ter esse resultado.
Depois, meu colchão de emergência. Quanto que é uma reserva financeira para você? 30 mil? 50 mil? Depois, teus primeiros 100 mil. Depois, 200. E assim tem uma rota. E você cria plano e meta para cada passo. Então, esse foi o outro ponto que eu criei, né, para conseguir sair e fazer essa migração. E quando que eu migrei? Em 2017, né? Meu objetivo era sair do meu emprego em 2018. Esse era o plano, né? Só que em 2017, a empresa que eu trabalhava, né, na área de petróleo e gás, ia sair do Rio e ia para Vitória. E aí, o diretor falou, cara, eu vou levar os gestores e é só para ir. Não tem aumento de salário, não tem ajuda de custo, nada. E aí eu já queria sair. Só que eu não tive coragem, né? Por vários fatores. Sim. Às vezes você... E aí é importante para quem tá nessa fase de migração, às vezes você quer muito. Só que tomar a decisão não é simples. Passam várias coisas na sua cabeça. E naquele momento, minha esposa estava grávida, né? A Jaque estava grávida da Maria Clara. E o que pesou para mim foi, cara, o plano de saúde para fazer o parto. E é muito louco porque a gente se sabota. Porque hoje, por exemplo, um parto legal aqui no Rio, sei lá, uns 20 mil reais. Né? Um hospital legal, um médico legal. E eu falei, e eu tinha esse dinheiro. Só que eu ficava pensando, cara, melhor fazer de graça. Só que, às vezes, eu ia continuar num negócio que não estava me fazendo legal. Ajudando muito menos pessoas aqui, porque eu só conseguia atender um para um. Sim. E aí eu fiquei. Conclusão. O diretor entendeu que eu não estava conectado mais para ir e me mandou embora. Então, assim, foi a melhor decisão que eu não consegui tomar. Que alguém tomou por você, né? Isso, e eu sou muito grato a ele por ele ter tomado essa decisão pra mim. Por mim, né? Porque, cara, é loucura, mas quando ele falou aquilo, parecia que, caraca, eu fui mandado embora e tal, mas era o que eu queria. E era o que você precisava naquele momento. É muito louco, né? E o mais interessante é que o valor, pelo meu padrão de vida já ser baixo, naquele momento eu já tinha independência financeira, eu não tinha essa clareza. Você falou de alguns termos, né? Talvez algumas pessoas saibam, talvez outras não saibam. Mas o que é exatamente independência financeira? Show. Então, independência financeira é você ter uma renda passiva. O que é renda passiva? Uma renda que não dependa da sua hora de trabalho. Não dependa de você estar no local, batendo cartão para receber aquele dinheiro. Então, renda passiva, seja de investimentos, seja de você ter um negócio próprio, seja de ter um imóvel alugado, isso tudo são formas de renda passiva. Então, independência financeira é você ter o valor para pagar as suas despesas mensais do teu padrão de vida, vindo de investimentos, de renda passiva, no geral. Entendi. Então, naquele momento, como meu padrão de vida era baixo, né, do que eu ganhava literalmente, eu já tinha independência financeira para mim e para minha família. Você tinha quantos anos quando você atingiu a independência financeira? Eu tinha 31 anos de idade. Só que aí vem outro ponto. A galera acha que atingir independência financeira tá tudo certo. Uhum. Só que independência financeira é exatamente isso que eu te falei. É um padrão de vida. Só que não era o padrão de vida que eu queria viver. Na verdade, eu tinha até mais do que o padrão que eu já vivia. Só que quando a tua régua tá maior, você quer trabalhar, continuar ainda mais para ter algo melhor. E o que eu fazia com esse dinheiro da independência financeira? Reinvestia. Então, eu reinvestia tudo dos meus investimentos. Eu não tirava para curtir, para sair, eu fazia dinheiro novo. E esse foi o outro mindset que eu peguei e eu ensino para os meus alunos. Toda vez que você quiser comprar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente, faz um dinheiro novo. Não pega aquele outro que já está destinado para algum outro objetivo. Não tira do investimento para... Porque assim, cada investimento você tem uma alocação que é para um objetivo. Então imagina que o objetivo da reserva de emergência. Aquilo dali é só para uma emergência. Não é para você fazer um treinamento que mesmo que vai melhorar o teu potencial de ganho, aquilo é para emergência. Então você não vai mexer. Se você está precisando de dinheiro para aquilo, você vai criar um dinheiro novo. Fazendo renda extra, fazendo hora extra no trabalho. Então existem várias formas para você fazer dinheiro novo para conseguir o que você quer. E aquilo que você fala, né? IPTU, IPVA, material da escola não é emergência. Né? Que a galera também se confunde aí, né? Ela vai juntando esse colchão de emergência e aí coisas que já são previsíveis, elas encaram como emergência. É a pessoa que entra no ciclo do poupador. Lembra lá, com os 13 anos, 17, eu só poupava. Só que eu gastava dinheiro fazendo o quê? Trocando de carro, fazendo uma viagem. Tem pessoas que elas poupam. Parece que é a reserva de emergência. Chega virada do ano, tem IPTU, IPVA, escola dos filhos, material escolar. Aí pega do colchão de emergência, zero. Zero emergência. Poupa o ano todo, zero. Então ela não vai prosperar.
ela vai estar só juntando dinheiro para as contas do início do ano. E aí não prospera. Ela vive nesse ciclo do poupador. E esse ciclo, ele é muito prisioneiro, sabe? Porque tu não consegue prosperar, não consegue fazer uma viagem diferente. E aí você está trabalhando só para ter mais do mesmo. Isso incomoda as pessoas. Sim. Vai chegar num ponto que ela vai se sentir tão frustrada que ela vai falar, cara, eu trabalhei a vida toda, ganhei um bom dinheiro, só que eu não fiz nada da vida. É o pilar que você fala, né? A pessoa precisa ter mais tempo livre, ela precisa ter mais dinheiro, mas ela precisa também realizar os sonhos. Então, exatamente, porque se você tem tempo livre, mas não tem dinheiro, não adianta. Se você tem dinheiro, mas não tem tempo livre, também não adianta. Então, para você realizar teu sonho, precisa de tempo e de dinheiro. sim, tem gente que tem tempo livre, tem dinheiro, mas não realiza também os sonhos, né? Porque ela é uma refém da falta de clareza dela. O que é isso? As pessoas não sabem exatamente o que elas querem. Ah, qual que é teu sonho? Meu sonho são vários. Já conversou com alguém assim? Sim. Qual é teu sonho? Tenho vários sonhos. Tá, fala um. Não, eu tenho vários que, cara, de viagem, de comprar coisa, de não sei o quê. Viajar o mundo. Tá, mas e aí? Qual que é o primeiro? Ah, viajar pra Europa. Qual país? Ah, tal país. Quando? Pronto. O que é uma meta? Meta é um sonho com data marcada. E as pessoas, às vezes, só têm um sonho. Não tem data marcada, então não vira uma meta. Então a gente trabalha muito isso. É você, enquanto está construindo o teu patrimônio milionário, você está realizando teus sonhos. Essa é a pegada. É você ter um lifestyle que te faça sentido. Se você está trabalhando hoje, no meio corporativo, você é um cara que gosta muito daquilo, tá tudo bem. O importante não é tipo, tem gente que fala, Renan, você saiu do meio corporativo, então o legal é sair. Não! O legal é você viver a vida que você deseja. É a vida que você se realiza. Entendeu? Durante muito tempo eu me realizava no meio corporativo. Chegou num ponto que não estava mais e tá tudo bem. Entendeu? Esse é o grande lance que as pessoas não entendem. Você não tem que viver a vida que as pessoas estão vivendo. Tem que viver a vida que você quer viver. E aí que a chave vira. Ter produtividade financeira é muito mais do que só ter dinheiro. É ter tempo, dinheiro e realizações. Esse que é o grande detalhe. Então, você falou desse momento da transição. Como eu falei, né? Muita gente fala isso nas suas redes sociais, que querem mudar de carreira, que querem começar um novo negócio, que querem viver o próprio sonho. Mas a família tem um peso muito grande nessa hora, né? No seu caso, a sua esposa estava grávida. Como é que foi para sua esposa, né, para o seu pai? Como é que foi para sua família quando você falou que você queria fazer essa transição e ajudar as pessoas, que queria mudar a sua carreira? Top. É uma coisa muito sensível, né? Vai de família para família. Mas eu, graças a Deus, eu me sinto abençoado porque o meu pai, os meus irmãos sempre me deram apoio em tudo que eu queria fazer. Às vezes eles não entendiam o que rolava durante muito tempo. Hoje eu acho que eles entendem um pouco do que eu faço. Mas antes eles achavam que eu ajudava as pessoas. Tá tudo certo, mas não sabiam como. Né? Ele grava vídeo, mas como que ele ganha dinheiro com isso? Eles achavam que era só uma paixão, que não era remunerado por isso, né? Mas então eles me deram, assim, sempre apoio. E a minha esposa, ela tá sempre andando comigo, né? Eu sempre falo que um homem de sucesso não tem uma mulher atrás dele, tem uma mulher do lado, que caminha junto. Eu acho que esse é o grande diferencial. E eu até brinco, eu falo que o meu primeiro cliente, né, que eu ajudei ali quando eu fiz minha formação em coach financeiro, foi a minha primeira cobaia, foi a Jaqueline, que é minha esposa. Sim. Que foi forçado, essa eu posso confessar que foi forçado. Ela não queria, eu forcei. Porque eu falei, olha, Jaque, o que acontece? Em algum momento da nossa vida, se você não estiver entendendo o que eu estou fazendo, você vai para um lado e eu vou estar indo para o outro. E as coisas vai dar problema. Não tem como a gente viver junto se tiver cada um para um lado. Então eu preciso não que você viva o que eu vou começar a trabalhar, mas que você entenda o que eu faço. E nada melhor entender do que você vivenciar e passar por essa experiência. E ali foi. E assim, hoje, cara, já que é investidora, a minha filha com 4 meses, ela já se tornou investidora. Hoje ela tem 1 ano e 8 meses. Então é um legado que a gente deixa. E hoje, cara, graças a Deus, ela é super... apoia muito e tudo. Então, pra mim, não foi... foi muito mais uma negociação comigo mesmo do que o que a minha família ia pensar. Entendi. Né? Então, mas antes, um passo antes, vamos pensar assim, antes de eu estar consolidado, eu tinha muito receio do que as pessoas iriam pensar. E isso faz parte do mindset milionário.
cara, você tem que aprender a dizer não. Então, tudo que não tiver de acordo com o teu objetivo, com o que você quer, é dizer não. Porque quando você fala não, você está dizendo sim para você. Porque se você me chama para algo que está indo contra o que eu quero e eu falo sim para você, eu estou dizendo não para mim. E quando eu falo não, obrigado, eu falo sim, eu estou focado no meu objetivo. E isso as pessoas não têm clareza. Às vezes, mas eu não gosto de... porque ele vai ficar chateado. Sim. Mas a outra vai ficar... Cara, desculpa, mas você quer viver a tua vida ou a vida para os outros? Essa é a grande realidade. Quando eu entendi isso, cara, eu tirei um peso enorme da minha costas. Porque a gente quer viver muito para os outros. A gente quer ajudar muitas outras pessoas. E a clareza é, quando você se ajuda primeiro, o teu potencial de ajudar outras pessoas quadriplica, né? Legal. No seu caso, né, a sua esposa estava do seu lado, né, como você falou. Mas eu vejo muitas pessoas, né, às vezes o marido quer investir, ele quer estudar sobre investimentos, né, com você, mas a esposa não quer ou não acredita muito nisso, acha que é coisa de internet. E também, por outro lado, muitas esposas que querem investir, querem começar, né, a se tornar uma investidora, mas o marido às vezes não está nessa mesma vibe. Qual conselho que você daria para essa pessoa que está querendo ir para um caminho, né, só que o marido, né, ou a esposa ainda não acredita, ainda é um pouco cético em relação a isso? Tem os motivos, né? A gente sabe que tem muita coisa na internet que as pessoas perdem dinheiro, mas a gente acaba recebendo muitas esposas e maridos que querem uma maneira, né, de trazer para o lado deles ali um companheiro. O que você diria para essas pessoas? É uma coisa assim, bem incrível, porque eu lembro as tomadas de decisões que eu tomei de investimentos altos, tipo, de investir em mim. Eu lembro quando eu fui fazer um treinamento que custava, acho que 30 mil reais. Foi a primeira vez que eu fiz um investimento alto, né? Alto que eu falo, mais de 10 mil reais. E foi 30 mil reais. E eu me lembro, tinha um cara do lado que falou, cara, tá maluco os caras cobrarem isso? Preço de um carro popular? E aí a minha esposa tava no dia, né? Foi um treinamento lá do Tchirravec até. E Tchirravec é o autor do best-seller Segredamente Milionário. Sim. E é um treinamento todo diferenciado, com os caras lá de fora e tudo mais. E eu olhei pra Jaque e falei, pô, Jaque, e aí? Ela falou, não, o que você quer? Eu falei, mas pô, 30 mil. Ela, cara, é só você trazer o resultado de volta. E aí eu falei, putz, cara, é isso. Vou lá e trago o resultado de volta. E o que é isso, trazer resultado de volta? Tudo que você for fazer na tua vida, seja comprar uma blusa, comprar uma roupa, qualquer coisa, você tem que pensar no ROI. O que é o ROI? Retorno sobre o investimento. O que aquilo vai te gerar de volta de retorno? Pode ser um retorno financeiro, emocional, enfim, tem vários fatores. Sim. Mas se você está investindo um valor, um preço, que em tese é diferente do que você está acostumado, é bom você metrificar que aquilo tem que te retornar naquele valor. Só que não tem garantias. Eu sempre falo para os meus alunos, quem tem que me garantir se isso aqui vai dar resultado ou não, é você, e não eu. Porque eu já tenho vários alunos que tiveram resultado, porque eles aplicaram. A minha pergunta é, você vai aplicar? Se a pessoa aplicar, ela vai ter resultado. Então, a dica que eu dou é, toda vez que você for... eu tenho muitos alunos e eu falo isso para eles. Alguns alunos fazem até escondido dos maridos ou da esposa. E eu, assim... Enfim, é uma coisa que cada um tem a sua relação, não cabe a mim entrar ali de se é certo ou se é errado. Mas o fato é que aquela pessoa quer crescer. E a outra, talvez, ela não quer ficar parada nem quer puxar a outra para baixo, mas subconscientemente ela acha que aquilo dali pode ser alguma coisa que vai prejudicar a família deles. Então eu falo que isso é por bem. Então você tem que estar agradecendo o teu cônjuge, o teu esposo, o teu familiar, que estiver te deixando na zona de conforto. Mas você tem que pensar o seguinte, se você acredita que aquilo é para você, que você vai trazer o retorno de volta, você não tem que pedir autorização. Tem muita gente que pede autorização para o marido. Eu já tive casos de alunos já pronto para entrar e desistirem no minuto final. Porque, eu fui falar com a minha esposa e ela não autorizou. Eu vou falar com o meu marido e ele não quis. Porque foi pedir autorização. E, na verdade, o marido daquela pessoa ou a esposa daquele cara, elas não têm a ideia do que aquilo dali pode ajudar. Porque se soubesse, estaria na mesma vibe que o cônjuge. Então, você não tem que pedir autorização, você tem que pedir apoio. Então, toda vez que você tiver decidido
a tomar uma decisão financeira que o teu marido, a tua esposa não está concordando com aquilo, seja fazer um treinamento, fazer uma viagem, qualquer coisa, você tem que pedir apoio, porque a decisão você já tomou. Então é chegar pra tua esposa, pro teu marido e falar, fulano, cara, eu vou tomar uma decisão agora, que é uma decisão que pode mudar a nossa vida completa, a nossa vida da família. E essa decisão já está tomada, mas eu preciso do teu apoio para a gente crescer junto. Você me apoia? Eu vou fazer um investimento que vai ser de X mil e a gente vai fazer isso e isso e eu me comprometo em trazer o resultado de volta. Ponto. Sim. Porque não tem como ela falar não. Porque você bateu no peito e se comprometeu. Você vai trazer o resultado de volta. Entende? E você está pedindo o apoio da pessoa e não a autorização. Isso muda a percepção. Você não tomou uma decisão e depois comunicou. Você está falando que você vai tomar a decisão, mas você já tomou a decisão. Sim. Entende? Você está pedindo só o apoio dela para vocês irem de mão dada e apertar o botão, vamos dizer assim. Tipo, é igual fazer o primeiro investimento. Tá segurando a mão, só apertar o botão junto. Você não precisa saber como que aperta. Eu vou fazer isso. Esse é o grande detalhe. Você tem que chamar a responsabilidade para você. Esse seria a minha recomendação. Né? Muitas pessoas, né, que têm esse receio, às vezes o marido que não conhece o seu projeto, ou a esposa que não conhece, trazem esse medo por conta de, assim, como é que a gente pode chamar? Né? São as pirâmides que existem aí pela internet, são investimentos que prometem lucratividades altíssimas em curto espaço de tempo. Vou te perguntar agora, você já perdeu dinheiro com algum tipo de investimento desse aí que rola na internet, com as famosas pirâmides? Você conhece esses... Como é que funciona isso aí? O que você tem a dizer sobre essas pirâmides? O que eu quero dizer é o seguinte. Hoje em dia, assim, todo mundo... Eu já caí em pirâmide. Amigos meus. Eu já caí 2 vezes, na verdade. Então, assim, a primeira vez, você entra porque você é jovem. Você não sabe o que é pirâmide na realidade. Sim. Mas você quer ganhar dinheiro rápido. Você vê uma oportunidade. Depois... Você já sabe que aquilo era uma pirâmide, você já perdeu dinheiro e você fica cético, você não quer qualquer coisa. Uhum. Só que quando a pessoa chega pra você e fala assim, cara, o grande lance é que hoje, as empresas que são pirâmides, o que é empresa pirâmide? É que ela te oferece algo que ela não consegue entregar, em algum momento vai desmoronar e vai quebrar. E só quem está em cima que ganhou, quem está embaixo perde. Para quem não sabe o que é pirâmide, basicamente é isso. São empresas que garantem algo, né? E que em algum momento ela não consegue cumprir com aquele acordo e quebra. E eu já entrei, só que eu entrei e assim, acho que pegaram na minha fatia, porque a ideia era tipo vender cursos e sobre criptomoedas e tal, e eu queria aprender sobre isso na época. E você podia entrar, não precisava trazer ninguém, era só entrar como investidor. Eu falei, isso daí é legal, vou entrar. Sim. Só que na verdade a coisa não se sustenta. Então hoje, com bastante informação que a gente tem, não existe almoço grátis. Então se tem um amiguinho, tem um coleguinha, o primo, o familiar, o tio, o cara que está no YouTube falando que tem 2% ao dia de rentabilidade, foge. E eu estou falando de garantia. Tem como você ganhar isso no mercado financeiro? Tem. Agora, todo dia, alguém te afirmar que tem? Mentira. Nem o cara mais especialista que está respirando o mercado financeiro todos os dias não consegue. Porque um dia ele vai ter 2%, outro ele vai ter menos tanto, depois ele vai ter... É assim, ele vai oscilar. Ninguém pode te garantir 2%, 1,5% ao dia sem você fazer nada. Então não existe almoço grátis. Então esse já é um indício de que aquilo dali pode ser uma coisa ruim. Então, o fato é que não existe almoço grátis, não existe ficar milionário do dia para a noite. Existem estratégias, métodos, mas você precisa, primeiro, ter conhecimento, depois praticar, depois colocar mais energia naquilo, repetir. Então, conhecimento, prática, repetição, tá junto de pessoas que estão com o mesmo objetivo. O poder do grupo é muito importante nisso. E ter mentores. O que são os mentores? São as pessoas que já chegaram onde você quer chegar e vão te direcionar, falar, cara, esse caminho aqui é melhor, esse aqui não é legal, esse aqui não é, esse aqui é. Então, esses 5 componentes são essenciais para qualquer pessoa que quer ter sucesso em qualquer área. Conhecimento, prática, repetição, grupo forte e mentores. Então, Renan, é o seguinte, se hoje você tivesse que começar do zero, né, você tem um salário de 3 a 5 mil reais e você ainda não tem colchão de emergência, não tem dinheiro investido em lugar nenhum, como que você começaria? Eu começaria primeiro aplicando uma ferramenta que eu ensino que é 10, 10, 60, 20.
que é para você ter o controle da tua vida financeira. O que é o 10, 10, 60, 20? É pegar, toda vez que digamos, salário de 3 a 5 mil, vamos botar aqui, você vai pegar aquele salário, primeira coisa, você vai separar 10% para investimentos de curto e médio prazo. Depois, mais 10% para investimentos de longo prazo. Só que no caso, você falou que não tem um colchão de emergência, não tem dinheiro nenhum guardado. Não tem nada. Então você vai pegar os 10 mais 10, seria 20%, com foco para o teu colchão de emergência, para chegar mais rápido, porque você precisa blindar o teu patrimônio. Você precisa ter um dinheiro para uma emergência, porque a emergência não avisa quando vai chegar. Então, vamos dizer, 20%, 10 mais 10 para tua reserva financeira, investido. Depois, 60% para pagar todas as suas contas. Ah, Renan, mas não sei se vai dar. Você tem que encaixar o teu orçamento para pagar tuas contas com 60%. Se não der, você vai diminuir o teu padrão de vida ou aumentar o quanto de receita que entra, utilizando renda extra. Sim. O ideal é fazer os dois, que você cresce melhor. E depois 20% para lazer. Por quê? Você precisa ter qualidade de vida. Se você só ficar juntando dinheiro, você não consegue ver sentido para a tua vida. E aí você vai começar a ter aqueles pensamentos que, eu costumo dizer, são pensamentos medíocres, que as pessoas falam que não junto dinheiro porque vai que eu atravesso a rua amanhã e eu sou atropelado e o dinheiro fica todo aí. Aí eu falo o seguinte, vai que dá tudo certo, você vive durante 100 anos e você não tem dinheiro. Entendeu? Entendi. Então você precisa viver o hoje, o amanhã e planejar o futuro. Então, 20% para investir de cara, sem pensar. Primeiro eu me pago. Recebi, peguei, coloquei o dinheiro lá. 60% vou pagar todas as contas, depois 20% vou curtir meu lazer. O que é o lazer? Qualquer coisa que você queira fazer, com 20% da tua renda. Entendi. Então a ferramenta 10, 10, 60, 20 seria o primeiro passo, renda extra. E ter um plano. Não adianta você não ter um plano. Se não tiver um plano, você não chega. Tem que tomar meta. Qual que é o teu próximo passo? Qual que é o teu objetivo? Qual que é a data que você vai atingir aquilo? Você precisa ter uma meta clara, né? Tem que ser específica. Tem que mensurar. Eu estou chegando ou não estou? Você precisa ter a clareza se você está no caminho certo ou se você está desviando. Então, o primeiro passo, quando você for investir, o foco é para blindar teu patrimônio. Não ter o pensamento de que você precisa se arriscar. Ah, mas todo mundo está falando que a bolsa explodiu, está muito boa, todo mundo está investindo na bolsa de valores. Bolsa de valores são investimentos arriscados. Você não é para investir lá? É para todo mundo investir na bolsa. Só que depois que você blinda teu patrimônio. Então, se você quer começar, você tem que começar em investimentos de baixíssimo risco e baixo risco. E aí depois você vai subindo. O maior erro das pessoas às vezes elas começam da maneira errada e aí elas quebram. Aí ela precisa recomeçar ou, pior, elas nem recomeçam porque quebraram de vez. E aí não consegue nem ter força para recomeçar. Então você precisa fazer o passo a passo correto. Então começar da maneira certa, que são com investimentos seguros. Então renda extra, 10, 10, 60, 20, investindo, investimentos de baixíssimo risco, com foco em liquidez, porque você não tem reserva de emergência ainda, e curtir um lazer, porque você precisa vivenciar. E cada etapa que você conquistar, comemora. O comemorar é muito importante na jornada. Show de bola, Renan. Estamos chegando ao fim aqui do nosso primeiro episódio, né, do podcast Bora Evoluir. Essa é uma nova linha, né, de conteúdo do Produtividade Financeira. E aqui a gente consegue ir mais fundo, perguntar do Renan, extrair o máximo de conteúdo. Esse conteúdo está disponível no canal Produtividade Financeira no YouTube. Está disponível também nas principais ferramentas de podcast. Tá? A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, se você está assistindo no YouTube, o nosso canal do Telegram e o nosso Instagram também, Produtividade Financeira. Lá no canal do Telegram, a gente disponibiliza material extra. Né? Então, por exemplo, a planilha que a gente falou hoje, 10, 10, 60, 20, são materiais que o Renan disponibiliza nesse canal. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá no nosso canal. E é isso. Esse foi mais um podcast, na verdade o primeiro podcast Bora Evoluir!